Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês porque esse nosso bate-papo estava marcado para ser ao vivo, todo previsto para ser ao vivo, e no último momento a tecnologia me deixou na mão e absolutamente não tive o que fazer em se tratando das 8 horas da noite, tudo como estava previsto, foi mais uma frustração para mim, mas que não me tirou do meu foco, do meu compromisso com vocês, de gravar esse conteúdo, de gravar esse vídeo e propor esse bate-papo ainda que não seja ao vivo. Uh, eu quero combinar algumas coisas com vocês, né? A gente vai falar aqui sobre equipe de alta performance e como elas podem fazer você conseguir 150% de suas metas profissionais, mas eu quero combinar algumas coisinhas antes e que seria muito mais fácil no ao vivo, mas que continua valendo aqui nessa gravação. Primeiro eu queria interagir com vocês. Então, eu peço que quem tiver perguntas, quem tiver qualquer questionamento sobre esse nosso conteúdo, sobre o que eu vou estar falando aqui hoje, use o e-mail contato@forwinners.com.br ou nas redes sociais, eu estou em todas, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, com meu nome completo, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Fiquem à vontade para acionar no direct, mande questionamentos, dúvidas, propostas, enfim. Eu quero mesmo criar um link com vocês, em todo mundo que esteja pensando em equipe de alta performance como diferencial competitivo, como diferencial de carreira. Inclusive, fiquem à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem vocês acharem que possa tirar proveito disso, com quem valoriza esse tipo de coisa. Eu quero deixar para vocês, desde já, junto com o meu pedido de desculpa, um bônus por vocês estarem assistindo isso agora. Todos que estiverem assistindo esse vídeo têm direito de me mandar uma mensagem, preferencialmente por e-mail, contato@forwinners.com.br, com até 3 perguntas ou 3 problemas de gestão de equipe que vocês tiverem. Naquilo como se fosse mesmo uma mini consultoria, mas vocês vão me mandar por escrito e eu vou responder também por escrito, pela mesma via. Seja um problema momentâneo, seja uma intenção de futuro, vocês me mandem e eu vou dar toda a atenção, usar todo o meu conhecimento técnico e minha experiência profissional para tentar ajudar vocês com as minhas sugestões, certo? Então, assim, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, mande no máximo 3 perguntas sobre problemas de gestão de equipe, de problema de gestão de talento, e desde a fase de uma equipe consolidada que precisa dar uma alavancada, até uma eventual problema numa contratação, numa definição de perfil, enfim. Naquilo que for inerente à equipe de alta performance e à liderança, eu me proponho a responder para vocês e tentar contribuir nesse sentido. Pois bem, eu quero falar com vocês agora sobre o conteúdo essencialmente e trazer para vocês uma grande descoberta minha que foi lá atrás, que foi de muito tempo, sobre como os resultados profissionais, as metas da empresa, as metas nossas pessoais, seja tanto um gestor de equipe, seja um empreendedor, dono da empresa, como elas podem mudar e se alavancar exponencialmente com base numa equipe engajada, comprometida, preparada e alinhada com os valores e a visão da empresa ou do gestor da área que estiver envolvido. Eu fiz muito isso profissionalmente como gestor de equipe e já há 12 anos, 11 anos exatamente, venho fazendo como consultor e tendo o mesmo tipo de resultado com as empresas com as quais eu trabalho. Então, assim, tem gente que me questionou, que história é essa de 150% de resultado? Eu falei, equipe de alta performance que entrega 100% da meta não é alta performance, é uma equipe comum, é uma equipe que tá fazendo aquilo que foi paga para fazer. Uma equipe de alta performance, de fato, entrega muito mais. E como ela entrega muito mais,
as oportunidades profissionais aparecem para todo mundo que está envolvido naquela equipe, notadamente para o líder. Para uma empresa, imagina o empreendedor, dono da empresa, ele que tem uma equipe dessa, a sua empresa se destaca no mercado, ganha market share, ganha faturamento, enfim, cresce de uma maneira muito mais rápida. Então, é lógico que tecnologia, insumos e processos, tudo são importantes, mas quem vai utilizar tudo isso, quem vai de fato executar o trabalho que tem que ser feito são as pessoas, são as equipes. Então, por isso eu digo, o grande diferencial de performance, o grande diferencial competitivo das empresas são as pessoas. E, infelizmente, eu vejo que existe uma certa negligência na hora de tratar com as equipes. Eu falo exatamente da minha prática, eu falo do campo de batalha. Eu aprendi desse jeito da pior forma possível, eu aprendi sofrendo. Tem uma história minha que é conhecida talvez de alguns de vocês, mas eu entrei no banco, tive uma carreira de bancário de 24 anos, desses 24 anos, mais ou menos 18 como gestor de equipe. E em 3 bancos nesses 24 anos. E eu entrei no primeiro banco porque eu era jogador de futebol e o banco queria que eu jogasse para um time lá, para um campeonato que eles iam disputar, só que tinha que ser funcionário. Eu entrei meio de susto, absolutamente não era minha praia, nunca tinha planejado trabalhar em banco. Eu era jogador de futebol e DJ, nada a ver com ser executivo, até porque naquela época, 19 anos, executivo nem passava pela minha cabeça, eu ia ser lá um assistente, um analista no máximo. Mas, pois bem, entrei no banco e comecei a questionar, de certa forma, esnucar mesmo, né, falando um português popular, os relacionamentos, tanto da alta gerência para a equipe, quanto a própria equipe, que era tudo muito oba-oba, um cafezinho legal, um happy hour eventual lá, mas na hora de trabalhar, pouca gente se ajudava, pouca gente contribuía para o resultado final, para o resultado global do negócio, até porque a gente não sabia qual era esse resultado, não era muito compartilhado, eu estou falando disso de 1981. Então, era muito chocante para mim. Eu falava, nossa, tem que ser assim, as pessoas, cada um trabalhando por si, cada um executando tarefa e sem saber aonde essas coisas convergem, para onde isso tem que caminhar, qual que é o final disso. Mas, novinho, sem experiência nenhuma, né? Como eu falei, nem sonhava em trabalhar em banco, eu comecei a propor algumas coisas que eu achava que tinha que ser melhor, inclusive entre os colegas mesmo, não direto para a gerência, mas vamos ajudar aqui, vamos fazer isso, quem sabe ser, né? Sempre propostas ainda que meio vagas, mas que as pessoas começaram a prestar atenção em mim, inclusive a gerência. Mas numa oportunidade, já com 4 anos de banco, já era caixa, eu entrei, me candidatei espontaneamente para um programa de trainee e virei gerente da noite para o dia. Eu entrei no programa de trainee, saí do caixa e fui como gerente trainee. Nesse programa de trainee, eu comecei a poder estudar gestão e tudo mais. Durava 1 ano esse programa de trainee. Eu me capacitei, me empoderei e confirmei várias daquelas minhas ideias. Mas ainda assim, eu era um gerente de conta, subordinado a uma velha guarda que tinha conceitos muito enraigados e não tem certo ou errado nisso. Era o que se sabia na época, né? Primeira metade da década de 1980, os conceitos de gestão eram muito, mas muito diferentes do que a gente sabe hoje, do que a gente conhece hoje. Mas eu continuava sendo aquele cara inovador, questionador e até, de certa forma, resmungão. Mas com pouca idade ainda, eu fui promovido para gerente geral. E aí, as coisas se complicaram. Por quê? Porque eu fui testar tudo aquilo que eu achava que era o mundo ideal da gestão de equipes e tomei muito passa-moleque, tomei muito sufoco de pessoas muito mais experientes que eu, que absolutamente não queriam
comprometimento, não queria engajamento, queria simplesmente cumprir sua carga horária, receber seu salário e cumpra-se o que está combinado no contrato de trabalho. É óbvio que eu não queria nada diferente do que estava no contrato de trabalho, mas eu achava que o trabalho poderia ser muito mais dinâmico se as pessoas tivessem prazer de estar naquele lugar e tudo mais. E comecei a testar aquilo que eu pensava e só suspeitava, eu comecei a testar na prática, no campo de batalha. E acertei muito e errei absurdamente. Errei muito. Errei porque tinha pessoas que simplesmente se aproveitavam da minha boa intenção e eu eventualmente não percebia, às vezes não percebia, e ficava eu falando sozinho, ou às vezes até percebendo, eu não tinha a forma, a maneira de abordar aquela pessoa, de fazer um feedback efetivo, que a gente vai falar mais para frente, do feedback como ferramenta de desenvolvimento, mas eu não conseguia sair daquilo. Então ficava uma metodologia que eu criei ali, meio que em dúvida ainda, porque funcionava com uma parte da equipe, não funcionava com outra, e eu não conseguia acertar isso. Até que eu sistematizei isso. Falei, eu sei o que dá certo, eu sei o que eu não gosto. Eu sei o que dá certo, eu sei o que dá errado. Então eu vou agir para eliminar as coisas que dá errado ou aperfeiçoar meu comportamento, minhas competências de relação, e vou explorar aquilo que está dando certo. E aí foi muito sucesso e que eu tenho o maior prazer e orgulho de contar, de compartilhar, porque não foi um sucesso meu, foi um sucesso de todas as pessoas daquelas equipes que estavam envolvidas nesse trabalho, de várias equipes, de várias agências diferentes, de várias cidades, inclusive, diferentes. Mas, nada que eu vi, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que dá certo, eu sei o que não dá certo, eu falei, eu tenho que buscar base teórica para isso. Alguém, em algum lugar do mundo, no mundo acadêmico, já estudou isso e vai me dar conceitos práticos, conceitos científicos, né? O prático até tinha, mas conceitos científicos que validam essa minha prática. E aí fui estudar, estudei muito, e academia mesmo, banco de escola, vamos lá, pós-graduação, MBA e tal, um monte de coisa, mas com a única intenção de dar sentido para aquela prática que eu já tinha adquirido. E a partir daí, com o andar da carruagem, o sair do banco foi um processo natural. Quando eu vi que eu podia contribuir muito mais, com muito mais pessoas, com muito mais empresas do que aquilo que eu vinha fazendo no banco, que ser um gerente comercial de agência me limitava no sentido de querer desenvolver pessoas, lideranças e equipes, e me limitava inclusive financeiramente, porque eu ganhava um salário legal, eu ganhava bônus e tudo mais, mas era um salário. Né? Com a situação que eu vislumbrava para mim, que é a profissão que eu exerço hoje, eu não tenho mais essa trava do salário. Né? Eu tenho clientes e os clientes me pagam se eu entregar resultado. Se eu não entregar resultado, eu não tenho nem cliente. Né? Felizmente os resultados acontecem, felizmente eu tenho clientes, felizmente a agenda enche e a gente começa a ter que achar alternativas, e eu falo sobre isso mais daqui a pouco. Mas nesse processo eu cheguei também nesse mesmo gargalo que eu cheguei do banco, eu cheguei agora na consultoria. Eu não consigo atender a quantidade de pessoas que eu gostaria de atender, a quantidade de empresas. As empresas, meus clientes, eu tenho, na mesma situação, eu tenho um orgulho e um problema. Quem compra minha consultoria, minhas habilidades de desenvolvimento de liderança de equipes, são grandes empresas. Então, nisso, é um orgulho. Eu trabalho com grandes empresas do mercado. Porém, elas compram a minha expertise e eu sou um só, eu não consigo atender. Eu preferia atender muito mais empresas de menor porte
e estar compartilhando isso com muito mais gente, e poder de fato ajudar as pessoas, porque eu falo não só da renda financeira, mas do prazer de trabalhar com uma equipe engajada, comprometida, que você gosta de estar no ambiente, que você vive aquilo de verdade. Então, eu cheguei, quando eu estava no banco, eu achava que eu estava num mundinho que era a minha unidade de negócios ali, e hoje eu estou restrito a grandes clientes, mas poucos grandes clientes, porque eu não consigo fazer mais do que isso. Mas enfim, eu quero alavancar isso e eu quero proporcionar mais renda, mais confiança no trabalho, mais prazer no trabalho, mais satisfação na entrega, né? Naquela sensação de que a meta de qualquer meta que a gente tenha profissional seja o começo do jogo, né? E não aquele que é um parto para atingir, difícil de atingir. Né? Na minha vida profissional, eu sempre identificava isso. Eu mudava de agência e via que, a priori, todas as agências entregavam 100% da meta. Algumas entregavam numa marra danada. Era muito difícil. Né? O esforço era grande, a energia desprendida era grande e, portanto, a energia do ambiente nem sempre era positiva, nem sempre era legal. Então, tudo é sofrido. Ter meta para bater é uma incumbência que nenhuma pessoa gosta de ter, nem o líder, nem o funcionário, nem nada. Agora, ter um objetivo para você trabalhar a partir dali e o céu é o limite, puta, aí é muito legal, aí é muito mais gratificante. Então, eu via que algumas agências entregavam a meta fácil, mas ia até a meta, porque meta é meta. Eu chego ali, 100%, 100%, parou. Outras vinham num sofrimento danado, e aí eu, aplicando aquilo, tudo que eu pensava e pratiquei, experimentando, eu selecionei tudo e comecei a aplicar o do meu jeito. E aí tem alguns cases muito legais. Na primeira agência que eu fui gerente geral, era uma agência que tinha alguns problemas de crédito, alguns problemas com um determinado segmento da economia, e eu fui designado para lá, primeira agência, promoção recente, chegando na cidade, uma cidade no interior de São Paulo, distante da capital, indo de avião com o diretor regional. A 10 mil metros de altura, lá de altitude, o diretor fala para mim: Luiz, você chega lá, em uns 15 dias você toma pé da situação e faz um relatório para mim e vê se precisa fechar a agência. Eu quase chorei. Falei: peraí, você me promoveu, está me levando para um lugar 500 quilômetros longe da minha cidade e fala para mim fechar a agência. Aí ele fala para mim: Luiz, promovido você já está. Se tiver que fechar a agência, a gente fecha. Tem muito problema, a gente não quer ficar alimentando problema, perdendo mais dinheiro naquele lugar. Mas, talvez não seja caso de fechar. Faz o seu relatório e me passa para a gente tomar a decisão junto. Tá bom. Fui com aquilo, né? Para mim era decreto de que tinha que fechar a agência. Mas chegando lá, fiz o que eu tinha que fazer. Filtrei aquilo que eu tinha ouvido e comecei a analisar público, analisar a equipe, analisar a estrutura da agência, enfim, tudo que eu podia fazer como gestor para tomar uma decisão, mantém ou fecha. E meu relatório foi em pouco mais de 15 dias, talvez um mês. Para o meu chefe foi o seguinte: falou, temos várias coisas para corrigir aqui, inclusive a segmentação. O banco tinha decidido não trabalhar com o principal setor econômico da cidade. E eu falei: se for para não trabalhar com eles, a gente fecha mesmo. Mas se for, eu faço isso, garanto que eu faço e a gente mantém a agência. Fiquei nessa agência exatamente 2 anos e meio e alguns dias depois que eu saí de lá, transferido para outra agência, a gente tinha comprado, o banco tinha comprado um prédio próprio, na época, um investimento de $1 milhão. Então, ou seja, para quem tinha aqui a incumbência de fechar a agência, em 2 anos e meio, o banco decide por comprar um prédio próprio, com investimento no
físico no patrimônio imobilizado de US$ 1 milhão, é porque o negócio deu resultado. E deu muito resultado. E com a mesma equipe. É óbvio que teve ajustes, né? Quer dizer, 90% das pessoas eram as mesmas. Mas tem pessoa que não se enquadra e às vezes a própria pessoa se põe fora. Mas o resultado está lá. Não era o resultado, percebi que melhorou. Não é percebi que melhorou, é de fechar para comprar um prédio próprio com investimento alto e muito alto para quem conhece o setor financeiro, principalmente naquela época, no interior longínquo. Pois bem, esse é um case, né? E um case, eu como gestor. Tivemos outros, tive outros, e eu falo tivemos porque nunca foi meu o resultado. O resultado era de equipe. Né? Quando eu fui gerente, a última gerência minha, no ABN Real, no Campo Belo, chegamos lá, uma agência muito acanhada, pequena demais, e os gerentes, a minha equipe, né, tinha uma equipe contando comigo de 7 pessoas no comercial, e as pessoas, os meus gerentes me questionando, né, nessa agência não dá para crescer, não sei o que e tal. E eu falava, gente, não dá para crescer e não dá para pedir estrutura física ou dinheiro ou qualquer tipo de investimento para o banqueiro antes de mostrar resultado. Nós temos que dar resultado e, a partir de então, reivindicar o que a gente quiser reivindicar. Não garante que consegue, mas mostrando o resultado fica muito mais fácil, certo? E aí, eu combinei com eles, o que a gente vai fazer? E o resumo da história é, vamos explodir essa agência de resultado, de cliente, de resultado financeiro para poder reivindicar. E mais um caso de extremo sucesso, que eu já contei aqui num vídeo outro dia, mas foi 2 anos e 11 meses que eu fiquei lá exatamente. A equipe subiu de 7 pessoas no comercial para 13 em 2 anos e 11 meses. E nós mudamos de um prédio de 300 metros quadrados para um de mais ou menos 900 metros quadrados. A equipe praticamente dobrou. Os resultados da agência, volumes de negócio, triplicaram e o espaço físico também ficou super confortável, bonito, alinhado com tudo aquilo que a gente queria e queria proporcionar principalmente para os nossos clientes. Fiz isso também participando de uma equipe, não eu como gestor, mas teve o caso do Banco Sudamérica e Americana que foi muito parecido. Né? Chegou um gerente novo lá, a gente num predinho uma casa adaptada para ser uma agência. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar junto, né, mostrar um foco no resultado além do normal para a gente poder mudar de prédio, e nós fizemos isso, uma equipe super comprometida, super alinhada. Como consultor, eu tenho feito isso, felizmente tenho feito isso bastante, em situações assim que eu intermedio a relação de um prestador de serviço de mão de obra, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de serviço com um grande cliente. Então são 2 grandes empresas, geralmente esse prestador de serviço é uma multinacional e tem várias delas que são empresas de infraestrutura, por exemplo, que não aparece muito, mas que comercialmente, o nome na mídia e tal, mas que são monstruosas empresas globalmente e tem problema de entrega. O cliente contratante está bravo porque a entrega não acontece do jeito que devia ser, com a qualidade que devia ser, na quantidade que devia ser. E eu sou chamado para ir lá, geralmente, nessas situações, geralmente para resolver problemas. E o resultado tem sido muito bom. O resultado tem sido de ponto assim, o cliente ameaçando de romper um contrato, de cancelar um contrato, ou de não renovar um contrato, revertendo para não só renovar o contrato, como aumentar o escopo daquele contrato, aumentando o faturamento do meu cliente. Tem funcionários querendo sair porque não aguenta mais aquela equipe e tal, e de repente a equipe vira o desejo de toda a empresa, que tem várias unidades espalhadas,
trabalhar naquele mesmo lugar. Tem cases de muito prejuízo para a empresa por não observar isso. Tem um que eu compartilho aqui, obviamente, tomando os cuidados de sigilo, mas que uma equipe sofrendo um tipo de assédio moral, uma cobrança desproporcional do líder daquela equipe, que no caso era um diretor, e eu fui chamado para tentar resolver, ajudar e ver o que acontecia na verdade, e eu fiz um relatório expondo alguns riscos que a empresa corria naquele tipo de gestão. E eu pus exatamente 5 riscos, e eu me lembro perfeitamente que o primeiro era a perda ou desmonte parcial daquela equipe. Se acontecesse isso, a perda do contrato que aquela equipe trabalhava. E aí tinha outros riscos, o risco jurídico, o risco físico, porque aquela pessoa, aquele diretor estava meio que extrapolando e tinha algumas pessoas que a qualquer momento podia partir para as vias de fato com ele. Enfim, tinha 5 riscos. E a empresa não quis mexer, não é tudo isso, veja bem e tal, deixa que eu decido. Né? Tinha uma pessoa que tomou essa decisão de que não, é exagero. E aí, 3 meses depois, pouco menos de 3 meses depois, essa equipe inteira se demitiu, foi para o concorrente e a empresa perdeu um contrato de 18 milhões de reais por ano. Mais ou menos 1,5 milhão de reais por mês. Então, tem caso que dá muito certo e tem caso que dá muito errado, mas o diagnóstico estava lá. Então não adianta ter o diagnóstico. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes que o diagnóstico não cura a doença. O diagnóstico é a base para você começar um trabalho. Então tem muitas empresas que acham assim, não, eu já sei o que tem que fazer com a equipe. Eu li o livro, fiz um curso não sei aonde e tal. O que você faz com isso é que dá o resultado. Conhecimento acumulado não dá resultado, não põe dinheiro no bolso. Eu estou falando para vocês aqui de 150% de meta atingida e eu garanto isso para vocês? Não. Tem que fazer a lição de casa. Se não fizer, você fica com um monte de conhecimento que poderia lhe proporcionar um resultado de até 200% da meta. Mas tem que sair da planta, tem que sair do papel, tem que virar ação efetiva. Por quê? O grande problema de trabalhar com equipe é que não tem chave que você vira, hoje está ruim, amanhã está bom. É processo, é desenvolvimento de competências pessoais, primeiro do líder e depois da equipe. Não adianta cobrar da equipe se a gente não tiver imbuído daquilo de verdade. Então, assim, tem que acreditar de fato no resultado final. E eu sempre digo o seguinte, como você se motiva para fazer o que tem que ser feito? Eu faço assim, no curto prazo, para me motivar para o dia a dia, eu foco na tarefa. Para me motivar para o longo prazo, eu foco no resultado. Que resultado que eu quero? Se eu quero o resultado X, Y, Z, no caso 150% de aumento do meu faturamento, não adianta eu não focar na tarefa, não adianta eu fazer o que eu tenho que fazer, não adianta eu não olhar para a minha equipe, conhecer a minha equipe, conhecer as pessoas. Né? Tem líder que não se preocupa em conhecer as pessoas, eu vejo casos, né? Tem um case que eu gosto de citar, que é fictício, obviamente, um episódio do Dr. House, ficou bem famoso aí alguns anos atrás, agora acho que não está mais na mídia, mas Dr. House era um especialista em diagnóstico. Então, ele trabalhava com as dificuldades todas, para procurar, para identificar o diagnóstico, para passar para o especialista tratar. Ele tinha uma equipe especializada e tal. E aí, num determinado episódio, um médico da equipe do House se suicida. É um episódio bem traumático. Mas o cara se suicida. E aí, todo aquele drama, né, do episódio
em torno do suicídio do cara, e o House simplesmente não se perdoava porque alguém próximo dele chegou ao ponto de cometer o suicídio e ele não percebeu que o cara estava com problema. Ou não deu atenção ao problema que o cara tinha. Ah, mas ele podia evitar, eu sou, né, como líder eu sou obrigado. Não, não é obrigado, basta prestar atenção nas pessoas. Às vezes um pouquinho de atenção, eu falo com muito gestor e diretor, gerente de nível mais elevado, o cara fala, mas eu tenho tantos funcionários, várias unidades espalhadas, não dá para me ver todo mundo. Veja pelo menos o que está do seu lado. Às vezes a pessoa está do seu lado e você não está vendo, não está percebendo, quer dizer, convive, passa por ela, cumprimenta e demanda, pede coisa, cobra, tal, e não está vendo que tem uma pessoa ali, um ser humano ali. É esse ser humano que vai dar os 150% de resultado que você quer. São esses caras que deram 150% de resultado que eu queria. Que garantiram uma evolução da minha carreira, que garantiram hoje a profissão que eu tenho, que garantiram a possibilidade, a capacidade de eu falar assim porque eu estou falando com vocês. Então, eu teria N outras situações aqui para falar para vocês, mas eu quero dizer o seguinte. Eu estruturei muito bem esse programa de desenvolvimento de lideranças e equipes que eu faço. Equipe de alta performance, ela foi tema de estudo meu numa pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos, e eu estudei na universidade num curso de gestão organizacional e recursos humanos, um negócio que eu gostei muito porque eu não consigo ver recursos humanos isoladamente da gestão do negócio, que envolve estratégia, que envolve mercado, que envolve um monte de outros temas, como estrutura, como linha de produção, enfim, tudo que se pode ter em qualquer tipo de empresa. Mas eu também não consigo ver tudo isso isoladamente, os temas de gestão, sem considerar os recursos humanos. Então, foi muito providencial para mim a junção dessas duas coisas. E nessa pós-graduação especificamente, o meu trabalho de conclusão de curso foi uma monografia que o título foi o papel do líder nas equipes de alta performance. Então eu tive que estudar muito liderança e tive que estudar muito equipe de alta performance. E isso virou, e eu fico muito feliz por isso, uma pesquisa acadêmica obrigatória para a conclusão do curso, virou minha profissão, meu principal tema, a coisa que eu mais falo o tempo todo com os meus clientes e com eventuais pessoas que me procuram para conversar sobre isso. Então, gente, eu compilei tudo isso num programa de treinamento, fiz um curso para oferecer para mais gente, um curso online, um curso 100% digital, para poder atingir mais pessoas e para poder viabilizar isso para mim, pessoalmente, que não consigo estar presente em todos os lugares que eu gostaria, em todos os lugares que eu sou demandado, certo? Esse curso, ele também supre uma outra característica das empresas de menor porte, que é facilitar o orçamento. Eu posso falar para vocês, e é notório isso, um programa de coaching de equipes meu, capacita a equipe de alta performance por módulos, ele tem de 5 a 8 reuniões semanais de meio período. Quer dizer, eu tenho que tirar uma equipe inteira, meio período, né? Um modelo ideal é a primeira reunião de período integral, um dia inteiro. Normalmente a gente faz de sábado. E depois de 5 a 7 reuniões de meio período, de 4 horas, com aquela equipe. Como se fosse um programa de coaching mesmo. Porém, esse programa, ele custa em torno de R$40 mil, de 37 a 40 mil reais, dependendo da quantidade de workshop, dependendo das atividades paralelas que eu proponho, mas ele custa de 37 a 40 mil reais e
para qualquer gestor participar, depende da empresa comprar lá, porque eu não consigo vender isso individualmente e fazer turmas abertas. Um programa de coach de capacitação de liderança meu, o preço por sessão semanal é de 650 a R$ 1.100. Então, dependendo do nível de gestão e dependendo também se é em company, se é particular, mas eu não estou conseguindo fazer mais particular. Só faço em company por causa de que eu não consigo pulverizar, não consigo abrir um monte de coisa. Então, assim, está muito difícil eu multiplicar isso. E aí eu consegui chegar no modelo que eu consigo atender muito mais gente, num preço que fica muito mais acessível, mas um curso de coach meu por mês é R$ 4.400. E ele tem no mínimo 3 meses. Por quê? Porque são 2 sessões. Com menos que isso, não dá para chegar no resultado que precisa. Então, seria aí 4.400 vezes 3 meses, né? Mas, enfim, eu consegui chegar no modelo e que espero que possa atender a maioria de vocês. Nesse modelo do curso online, eu abordo 6 grandes tópicos da gestão de equipes e que vão ser divididos em módulos de vídeos e material de apoio, dependendo de cada módulo, dependendo da necessidade. Eles estão divididos assim, né? Eu vou falar em uma ordem aqui, mas não é essa ordem necessariamente. Os assuntos se misturam e se complementam o tempo todo. Mas primeiro, como que equipes de alta performance te ajuda a alavancar seus negócios, sua carreira. Então, assim, casos práticos meus e do mercado, que existem inúmeros, eu felizmente acompanho, sei, mas quais as principais ações de liderança que proporcionaram esse resultado, né? E como você pode adaptar essas ações para o seu negócio. Né? Não adianta ficar dando um monte de case para você se vir aí, não é isso, absolutamente. Mas como o resultado acontece, que ações foram feitas e como você pode adaptar isso para o seu negócio, seja ele de qualquer porte. Tanto você empreendedor, uma startup ou o gestor de uma área que pode implementar a grande maioria das ações que são comportamentais, que são interativas, você pode implantar sem precisar de nada além da tua área especificamente tomar decisão. Nós vamos ver por que você muito provavelmente não tem uma equipe de alta performance. E eu falo isso com uma certa segurança porque eu vejo que a maioria não tem. Gostaria de ter, pensa que tem, mas aí o resultado está sempre lá batendo na trave, eu gostaria que fosse mais, não é. Mas por que não tem? Porque tem um sistema de gestão que falta detalhe, ou que falta executar aquele conhecimento que já tem, que normalmente está lá. Eu vou falar para vocês dos 3 pilares que sustentam as equipes de alta performance, que são aprendizado, convivência e resultado. Convivência no sentido de afinidade social. Então, assim, qualquer equipe de alta performance, ela tem que se sentir aprendendo, crescendo, desenvolvendo profissionalmente o tempo todo. Né? Tempo profissional, né? Não é toda hora. Tem que ter algum prazer naquela convivência e não necessariamente ser amiguinho, amiguinho, falei meio pejorativo, mas não é isso, gente. Não precisa ser amigo pessoal e jantar na casa de ninguém. Mas a convivência tem que ser saudável. E tem que ter resultado. O grande motivador das pessoas orientadas para resultado o próprio resultado. Se não tiver resultado, as pessoas se desmotivam e vão procurar outro lugar, enfim, ou então murcha e você perde o talento ali. O grande foco de tudo isso é a gestão do desempenho. Hoje virou moda falar isso, né? Porque falava-se muito da avaliação de desempenho
e agora não, agora é gestão do desempenho. Só que eu não vejo isso ser feito da maneira que deveria ser feito. Por exemplo, e só para citar um exemplo para não me alongar mais, gestão do desempenho começa na definição do perfil da vaga. Ah, mas isso aí é óbvio. É óbvio, mas faz errado. Você contrata a pessoa errada, depois cobra o resultado dela, sendo que a contratação foi equivocada, porque a definição do perfil da vaga foi errado. A gente vai ver um conceito que foi criado por mim, junto com um sócio que eu tive por um período, que é da entrega como base na definição dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias. Então, você tem lá um rol de competências que é corporativo. Não, qual é a entrega que aquela pessoa tem que fazer? O que se espera dela como resultado? A partir disso, faz uma engenharia reversa e define. Se para esse resultado acontecer, ela tem que ter esses conhecimentos, essas habilidades, essas atitudes. E aí, apesar desse conceito do chá, do conhecimento, habilidade e atitude ser muito antigo, se aplica 100% perfeitamente e simplifica o processo. Mas, enfim, gestão do desempenho vai desde a definição do perfil até o eventual reconhecimento, é todo um processo no qual o feedback, que virou a maior ferramenta de desenvolvimento para mim, porque eu intuí um processo de feedback, eu imaginei um processo de feedback, comecei a praticar, aprimorei e aquilo eu consegui estruturar e agora eu aplico isso nos meus clientes, compartilho, multiplico e tem muito resultado esse feedback. Então o feedback passa a ser o feedback e avaliação de desempenho passa a ser uma pequena parcela de muita importância, mas apenas uma parcela, de um processo de gestão de desempenho que tem várias etapas. O outro é a gestão do talento. Equipes de alta performance são feitas por pessoas de alta performance. Ah, mas esse cara é muito chato, é muito estrela. Não é nada. Ele só precisa se sentir num ambiente que ele continue aprendendo, convivendo e tendo resultado, como eu acabei de falar no item anterior. Pois bem, por último, nesse rol de 6 grandes temas, está o título daquela minha monografia na Federal de São Carlos, que é o papel do líder nas equipes de alta performance. Não tem equipe de alta performance sem uma liderança forte, comprometida, engajada, presente. Presente não é presença física, não. É presente naquilo que tem que ser feito. É quando eu estou, e quando eu não estou, as pessoas sabem exatamente o que tem que ser feito. Então, o papel do líder é fundamental para ter ou não ter uma equipe de alta performance. Pois bem, pessoal, isso tudo vai ser exposto para vocês nesse meu programa por módulos. Não existe uma definição de módulos, porque eu tenho que ver aproveitamento, a quantidade de módulos. Eu tenho que ver o aproveitamento e as demandas do grupo para poder definir e atender tudo isso. É um processo que está 100% estruturado, mas na forma de distribuição, na forma de entrega, ele é 100% vivo. Então a gente vai fazer de acordo com as demandas e necessidades de vocês. Como bônus, para quem adquirir esse programa, eu vou dar 1 hora de consultoria online no começo do programa, para a gente discutir individualmente com todos que comprarem. No começo do programa a gente vai discutir qual que é o teu problema macro, o que pode aparecer ali de complicação para você aplicar o programa, ou qual é o maior problema que você está tendo com a sua equipe, e a gente vai expor isso da melhor maneira possível, tentar direcionar você para aproveitar melhor o programa, e depois uma segunda rodada de consultoria online, já na segunda metade do curso. Se estiver acabando lá, nós vamos definir datas para que todo mundo seja atendido dentro de uma agenda possível para todo mundo, mas a gente vai ver evolução
problemas, onde enroscou, onde passou, onde foi legal, onde não foi legal, para que não se perca nada daquilo que foi perdido, que foi feito e praticado. Ou seja, eu estou 100% ou, para fazer uma analogia com o nome do programa aqui, 150% comprometido com o programa de vocês. Não, o que eu quero é que vocês tenham o resultado que eu estou prometendo. Mas tem que falar do preço. Então vamos lá. Como eu disse, 2.200, R$4.400 por mês seria um mês de coach comigo. 40 mil, de 37 a 40 mil é o preço normal das consultorias, dos programas de coach de equipe que eu faço. Mas não vai chegar nem perto disso o preço, certo? Não vai ser nem a metade de um mês de coach meu. Não vai ser nem R$2.200, certo? Estou lançando agora esse programa por R$1.497. Você vai ter todo esse conteúdo, vai ter o meu suporte e a gente vai estar muito disponível para atender naquilo que for possível atender em termos de uma troca de correspondência, alguma coisa, mas o que eu garanto é aquele bônus já anunciado, 1 hora de consultoria no começo do treinamento, no começo do curso, e 1 hora de consultoria lá na segunda metade, já partindo para o quarto final do curso, para a gente estar bem no finalzinho, já analisando resultados. Quanto tempo vai durar esses módulos todos? A previsão é que ele aconteça ao longo de 3 meses com módulos semanais, certo? No máximo 3 meses com módulos semanais que vocês receberão via o nosso distribuidor de educação, mas o que é importante é que isso vai ficar com vocês, certo? Eu não tenho um prazo de validade desse curso, não quis definir isso agora, mas é um curso que uma vez adquirido vai ficar com vocês e espera-se que tire o melhor proveito possível. Eu espero receber de vocês as dúvidas e eventuais questionamentos que tiver, sugestões, etc. Mais uma vez eu repito, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, me procurem pelo nome completo, Luiz Eduardo Neves Loureiro, Luiz com Z. No Facebook, usem a página Luiz Eduardo, a fanpage, e o e-mail para contato é contato@forwinners.com.br. Forwinners, algarismo 4, Forwinners, a maioria de vocês já conhece a empresa. Eu vou colocar aqui o link para vocês verem o curso. Tem parcelamento no cartão, tem várias condições boas, e eu espero que seja do interesse de vocês. Eu espero que todo mundo se comprometa aí com 150% de resultado e trabalhar num ambiente de muita satisfação, aprendizado, desenvolvimento e mais do que isso, ganhando dinheiro, pondo dinheiro no bolso, garantindo promoções e desenvolvimento da empresa. Gente, é isso, obrigado e espero a comunicação de vocês.